Pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje dividir com vocês uma decisão pessoal e o meu objetivo não é incentivar ninguém a fazer isso, e sim mostrar para vocês os motivos que me fizeram a querer largar a pílula anticoncepcional. À medida que eu comecei a assistir vídeos, procurar sobre o assunto, eu comecei a me questionar o porquê que eu estava usando um remédio de uso contínuo. Desde mais ou menos os meus 12, 13 anos eu vinha usando a pílula e para prevenir, eu estava tomando um remédio que serve para prevenir algo que não é uma doença. E aí eu comecei a refletir sobre isso. É lógico que o anticoncepcional, ele tem as suas indicações, mas para mim, mulher saudável, jovem, que pratica o exercício físico, que me alimento bem, eu comecei a perceber que não tinha mais sentido de eu tomar um remédio desse nível. Tanto isso não fazia sentido para mim que eu comecei a pensar que eu comecei a tomar o anticoncepcional lá por volta dos 12 anos. Então, com 12 anos, uma criança estava tomando a mesma medicação que uma mulher adulta de 30 anos estaria tomando. E aí eu comecei a pensar sobre isso, a refletir, a conversar com um ginecologista, a procurar mais material que falasse sobre o anticoncepcional. E lá atrás eu havia começado a tomar o anticoncepcional única e exclusivamente para tratar a pele. Só que o que a gente sabe hoje? Que o anticoncepcional, ele não trata a pele. Ele mascara um problema. Ele tapa o sol com a peneira. Ele é uma bomba de hormônios ali que vão minimizar esses efeitos da acne. Só que o que a gente não pode esquecer? Que lá, quando tu tá com 12, 13 anos, tu tá com uma bomba de hormônio. Tu é adolescente, tu tá com os hormônios à flor da pele. É normal ter esses hormônios desregulados em níveis mais altos ou mais baixos, né? Não sei, enfim. E sem contar que nessa idade também os adolescentes comem um monte de porcaria, um monte de alimento inflamatório, muito açúcar, que é super comum os jovens adolescentes terem essa má alimentação, e eles não fazem o skincare, né? Tu já viu adolescente cuidando da pele? Passando sabonete específico, passando hidratante. Então, tudo isso era normal da idade. Eis que a minha ginecologista, na época, introduziu o anticoncepcional como tratamento para as minhas espinhas. Um tratamento que começou aos 12 anos e finalizou aos 30, porque eu tomei essa decisão. Porque senão seria um tratamento para acne que iria embora por aí. E eis que depois disso eu comecei a avaliar por quais motivos eu deveria continuar usando esse anticoncepcional. E eu não achei nenhum motivo. Além da contracepção, os anticoncepcionais eles servem para manter os níveis hormonais da mulher estáveis, coisa que mulher não é. Eu não vou entrar nessa discussão, não vou entrar nessa parte, mas a mulher ela tem uma oscilação hormonal proposital. A natureza criou a mulher com essa oscilação e tem um motivo para isso acontecer. Logo, esse remédio serviria para controlar o ciclo, mas controlar algo que o nosso corpo é capaz de controlar por si só e de forma natural. Entende como tudo isso começou a parar de fazer sentido para mim? O nosso próprio corpo se regula e oscila dentro do que é natural. E aí a minha decisão veio muito em cima disso, que eu percebi que o meu corpo não precisava de um hormônio sintético, porque ele é capaz de produzir os hormônios que eu preciso. E também sem falar que o anticoncepcional ele acaba sendo um castrador químico para a mulher, porque como eu falei antes, essas oscilações hormonais da mulher, elas são importantes na questão da procriação, né? Eu até não domino muito esse assunto, então eu não vou entrar nisso, mas se existe uma fase do ciclo da mulher onde ela tá com a libido mais em alta, que é no período onde a mulher está fértil, onde ela precisa procriar, onde ela tem mais libido, mais desejo, não é por acaso.
E quando tu toma o anticoncepcional, tu não tem esse momento, porque tu permanece com o teu nível hormonal sempre estável. E eu não consigo conceber que alguém ache normal uma mulher estar com os níveis sempre estáveis, porque uma mulher não é estável. A natureza pediu para ela não ser assim. Daí eu ainda fui conversar com a minha gineco e perguntei os malefícios do anticoncepcional e tal. E anotei aqui algumas coisas que a pílula pode causar e que causa na maioria das mulheres: náusea, dores nas mamas, inchaço, aumento do risco de doença cardiovascular, aumento do risco de trombose e a falta de libido. Quando eu comecei a pensar sobre esse assunto, eu acabei conversando muito com a minha gineco e eu pedi para ela me dar todos os prós e os contras do uso da pílula e o que a gente poderia colocar no lugar, porque nós chegamos à conclusão de que sem método contraceptivo não dava para ficar. Então, botando na balança tudo que era bom, tudo que era ruim, qual que era o que um método causava, o que o outro causava, a gente chegou à conclusão que, no meu caso, a minha escolha vai ser o DIU de cobre, que vai acabar sendo um método contraceptivo, um dos mais eficazes, e que não existe esse hormônio sintético dentro do meu corpo. Então eu vou estar livre de hormônios, que era o que eu queria desde o início. Só que, como tudo nessa vida pode ser que não saia como a gente planeja, antes de ir pro DIU de cobre, que tem uma questão assim, ó, o meu plano de saúde não cobre a colocação dele, então ele sairia num valor bem mais alto, e sempre corre o risco de a gente não aguentar o processo, né? Então a retirada da pílula, ela vai gerar toda uma modificação no corpo, afinal de contas são 18 anos tomando via oral um hormônio sintético, e lógico que o corpo vai dar uma desregulada nesse início. E pode ser que eu não aguente, né? Então eu resolvi não ir direto pro DIU de cobre. Antes de ir pro DIU de cobre, eu vou usar uma pílula que é sem o estrogênio. É uma pílula só com progesterona, numa dose bem mais abaixo do que essa pílula que eu tomo hoje. Junto com a avaliação da gineco, eu fui numa dermato, também conversei com ela, ela também tá de acordo com as minhas decisões, ela concorda com as minhas decisões, nós já conversamos sobre possíveis tratamentos caso tenha acne ou alguma outra questão a ser resolvida, e junto com a dermato eu tenho a minha estetocosmetóloga, que tá fazendo já está fazendo comigo o acompanhamento. 3 meses antes de eu trocar a pílula, a gente já fez um ajuste de skincare. Eu já tô usando os produtos específicos para esse próximo passo que eu vou dar, e as próximas consultas a gente tem que ter paciência, tem que ver como que meu corpo vai se adaptar para ver o que vai acontecer. O objetivo de eu estar fazendo esse vídeo, longe de ser uma militância para parar de tomar um anticoncepcional, não é isso. Eu só gostaria que vocês mulheres pensassem sobre tomar um remédio desde lá dos teus 12, 13 anos até agora. Se não existe uma forma mais natural da gente controlar não é a palavra, né? Porque a ideia é não controlar, mas uma forma mais natural da gente seguir daqui pra frente e ter uma vida mais saudável e sem essas intervenções muito drásticas. E pra quem tá bem feliz, satisfeita tomando a pílula anticoncepcional, beleza. A questão é, eu não estava mais. Por isso, eu comecei a pensar nessa mudança. E se vocês, assim como eu, começaram a pensar nessa transição de parar a pílula, a minha dica para vocês é: procurem profissionais capazes de lidar com os problemas de vocês nessa transição. A gente precisa de alguém capacitado para cuidar da gente nesse momento que vai ser tão diferente.